Amigos, eu estava pensando sobre qual treinador o Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, escolheu com mais convicção para treinar o Inter. E depois, qual o treinador que realmente ofereceu o melhor resultado neste período da sua gestão à frente do Internacional, um período em que o Marcelo Medeiros não ganhou nada. Claro que ele tentou acertar e trouxe a equipe da segunda para a primeira divisão, entrou em segundo lugar, perdeu para o América Mineiro, é muito pouco para um clube da grandeza do Inter. Voltou para a primeira divisão, mas foi muito pouco que fez a administração Marcelo, embora tenha enfrentado ali atrás também a herança deixada pela administração Pífero. Mas é uma questão que eu coloco. Qual treinador daqueles contratados pelo Marcelo Medeiros fez o melhor trabalho no Internacional? Vamos analisar esta situação logo a seguir, mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá, compartilhe o nosso canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. O Marcelo Medeiros, quando assumiu o Internacional, ele assumiu o Internacional na segunda divisão do futebol brasileiro. Precisava se organizar dentro do campo, porque fora do campo demoraria muito esta reorganização do Inter por tudo que se sabe que aconteceu, pela herança deixada pela administração Vitório Pífero. Bem, começa então o Internacional a se organizar e veio a contratação do treinador. Este era o primeiro, era a grande expectativa que existia. Quem aceitaria treinar o Internacional na segunda divisão do futebol brasileiro? Bem, o Abel Braga diz até hoje que se fosse convidado, aceitaria. E eu acredito, porque o Espinosa e o Renato, quando o Grêmio esteve na segunda divisão, eles também se ofereceram para treinar o Grêmio e a direção do Grêmio naquela oportunidade desconheceu o oferecimento dos dois treinadores. Então, se o Abel quisesse, eu até aceitar, acredito que ele viria. E a direção do Internacional, com o Marcelo Medeiros, começou pelo Antônio Carlos, que vinha do Juventude. Acabou fazendo um mau trabalho, não conseguiu deslanchar, foi mal, não trouxe o rendimento que o Internacional esperava. Foi muito menos do que se imaginava. Depois veio o Guto Ferreira. Olha, o Guto Ferreira teve uma saída traumática, até se falou que foi demitido para que não se pagasse uma cláusula para ele, algumas coisas meio subjetivas, assim, sabe? Muito mais de dedução do que propriamente situação concreta. Mas a verdade é que o Guto Ferreira também não conseguiu. Aí o Internacional foi se organizando e veio o Odair Hellmann. Este me parece ter feito um bom trabalho no Internacional, o Odair. Dos treinadores que passaram pelo Inter, diante daquilo que tinha, daquilo que me pareceu que era, sem dúvida, foi ou é, sem dúvida, aquele que fez o melhor trabalho. Sendo da casa, conhecendo todas as entranhas do Internacional, a exemplo do Guto Ferreira, ele conseguiu fazer um bom trabalho. Um trabalho que chamou a atenção de todos, mesmo depois na primeira divisão, quando ele não tinha a melhor situação, não tinha a equipe mais forte, o grupo mais forte, ele chegou à final da Copa do Brasil e quase chega à final da Libertadores. Fez um bom trabalho, sim. Eu acredito que tenha sido o melhor treinador que o Internacional trouxe nesse período, Marcelo Medeiros. Mas ainda tinha mais. Aí o Inter foi atrás do Eduardo Cudê. Após uma demissão extemporânea também do Odair Hellmann, teve um mandato tempão do Ricardo, enfim. Mas aí veio o Eduardo Cudê cercado de uma expectativa enorme, de um cartaz extraordinário, porque tinha um título argentino. Um título argentino, como teve o Marcelo Oliveira, a Copa do Brasil, teve o próprio brasileiro e não é reconhecido, como teve o próprio Celso Roth com a Libertadores e não é reconhecido, como teve o próprio Chamusca com a Copa do Brasil e não é reconhecido. Então esse era o Cudê que chegava aqui com um cartaz muito maior por ser argentino e falar espanhol. A verdade é que ele chegou e não fez um bom trabalho, não fez. Além de não fazer um bom trabalho, ainda deixou o Internacional empenhado. Na gíria esportiva, deixou o Internacional engatado. Ele recebeu uma proposta e foi embora, porque ele sabia que não tiraria nada mais daquele grupo que ele montou e não pode transferir a responsabilidade para ninguém. Não pode. Mas por isso eu digo que dos treinadores contratados pelo Marcelo Medeiros, o que fez o melhor trabalho foi o Odair Hellmann, que hoje está em Porto Alegre com o seu Fluminense para enfrentar o Internacional. Um Fluminense
que não é muito diferente do Inter. Tem os mesmos veteranos, tem as mesmas novidades, tem as mesmas esperanças. Está um pouco atrás da tabela, mas é uma equipe hoje, como equipe de futebol, do mesmo tamanho da equipe do Internacional. Dirigida pelo Odair, que considera o melhor treinador contratado por Marcelo Medeiros na sua gestão. Hoje, o Odair está no Fluminense. Um abraço.